Olá, eu sou a Silvia Zago, advogada, professora e palestrante. E esse é o Além da Lei, o podcast da ESA, da Escola Superior de Advocacia da OAB. E se você está ouvindo o Além da Lei pela primeira vez, esse é um podcast onde eu trato das demandas e desafios do universo jurídico e do advogado contemporâneo, que diariamente é provocado a construir novas formas de se pensar e de se entregar ao direito. Então, se você transita ou habita nesse universo, esse podcast é para você. Mas esse podcast também é feito pensando em você que é de outra formação e que do mesmo jeito tem sido desafiado pelas mudanças impostas pelas novas tecnologias e pela necessidade de desenvolvimento das habilidades comportamentais, também conhecidas como soft skills, que tem se revelado como um diferencial de competitividade e como ferramenta de manutenção das nossas relações e dos nossos postos de trabalho. Então, se você pertence a outra tribo, esse podcast também é idealizado para agregar algum valor à sua vida e à sua carreira. Aqui você vai encontrar um conteúdo de qualidade, compartilhado sempre de forma leve, bem-humorada e regada a boa música. E se você quiser participar da construção desse conteúdo, envie sugestões de pauta para sileliaszago@gmail.com ou também pelas redes sociais, principalmente o LinkedIn e o Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago. Então, resumindo, nesse podcast eu tenho falado das demandas, dos desafios, das expectativas e das perplexidades que, de forma geral, tem afetado os profissionais de todas as áreas, porque independente da carreira ou da formação, humanos é que somos. E o Além da Lei está de volta das suas merecidas e necessárias férias. Fui recarregar as energias para poder encarar o desafio dessa segunda metade do ano, que nos aguarda com nada mais, nada menos que uma eleição e uma Copa do Mundo. E tudo que isso significa e impacta nos nossos projetos e nas nossas rotinas. Mas o bom desses períodos de afastamento da nossa rotina e da vida como ela é que a gente também consegue olhar a floresta pelo lado de fora, ou seja, de um outro jeito e sob uma outra ótica. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido, é que lançar um olhar de um outro ângulo ou de uma forma diferente sobre situações e conceitos há tempos estabelecidos, de regra, me provoca e me traz um certo desconforto. E foi zapeando por esse tipo de pensamento que hoje eu escolhi falar sobre o desconforto das nossas zonas de conforto. Mas não se preocupe, eu prometo que nesse podcast eu não vou sugerir que você passe a vida subindo e descendo o Himalaia. Mas eu começo perguntando, o que é zona de conforto para você? Se você pensasse na sua vida como uma casa com vários cômodos, em qual deles ela estaria hospedada? Na sala dos seus relacionamentos? No quarto da sua carreira? Na cozinha dos seus estudos? Ou na confortável varanda dos seus preconceitos? De regra, a zona de conforto tem a ver com um lugar de pouco ou nenhum risco. Tem a ver com resultados previsíveis, com desempenho constante, também conhecido como mais do mesmo. E também tem a ver com um lugar longe de tudo que nos desafie, que nos cause medo ou que provoque alguma ansiedade. Por isso, e não sem razão, que tem gente por aí dizendo que nascer no Brasil já é viver constantemente fora da zona de conforto. Mas brincadeiras à parte, na pesquisa que eu fiz, eu descobri que é unânime o entendimento entre filósofos e psicólogos. Ou seja, parece que a zona de conforto
Esse lugarzinho quente e aconchegante não é um lugar muito legal para a gente ficar, ou pelo menos para a gente passar a vida inteira. Alguns comparam a zona de conforto como uma grande pedra ou uma grande rocha na nossa vida, que apesar de trazer alguma segurança, nos impede de seguir em frente e de experimentar o novo. E quando eu falo de novo, o que me vem à mente invariavelmente é que eu estou falando do desconhecido, daquilo que eu não tenho controle, nem roteiro, nem mapa e nem uma programação. E isso assusta e não raro também paralisa. Aí eu fico pensando que, para além do desafio constante que é ter nascido no Brasil, eu também pertenço a uma geração que está experimentando mudanças numa escala exponencial, como nunca antes vistas nessa vida. Ou seja, numa velocidade, numa magnitude difíceis da gente prever ou controlar. É a sociedade líquida e disruptiva. São tempos de quebra de paradigmas e de revisão de parâmetros e de modelos que nos guiaram até aqui. Por isso que diariamente eu estou sendo confrontada e desafiada pelo novo, seja na forma de trabalhar, de me relacionar, de ir ao médico, de fazer mercado, de estudar ou simplesmente de pedir comida. E isso para dizer o mínimo do mínimo. Outro dia eu ouvi alguém dizer que sair da zona de conforto, mudar de comportamento, é o mesmo que trocar de senha. O que para mim faz muito sentido. Mas a gente está acostumado a relacionar o sair da zona de conforto com mudanças radicais, principalmente na nossa carreira. Tipo, o cara era um alto executivo de um banco e largou tudo para ir morar num mosteiro lá no Tibete. Ou largou tudo e montou uma pousadinha numa praia charmosa do Nordeste. Ou simplesmente fechou seu escritório, colocou uma mochila nas costas e decidiu se tornar um nômade digital. Então, nesse sentido, sair da zona de conforto me parece que também está relacionada com uma mudança de direção e uma mudança na forma de viver a vida. Mas o desconforto de sair de uma zona de conforto não está necessariamente ou exclusivamente limitado a mudanças radicais. O simples fato da gente sair da nossa bolha de proteção já é um desafio tanto. E como bolha de proteção, eu quero dizer todos aqueles lugares, relacionamentos, carreiras, amigos, páginas da internet e crenças em geral que nos dão a falsa sensação de estabilidade, de previsibilidade e de segurança. Só que não. Nos últimos tempos, a vida, a pandemia, o mercado e até mesmo os relacionamentos têm nos mostrado que as coisas não funcionam bem assim, que de estável e previsível só existe mesmo a morte, que a gente também pode chamar carinhosamente de jornada da imutabilidade. Por isso, se você está se sentindo incomodado com tanta mudança e com tanta falta de controle, bem-vindo e bem-vinda à vida na sua forma original, ou seja, incerta, inconstante e incrivelmente surpreendente. Mas quando eu falo em sair da zona de conforto, em sair daquele lugar em que eu já conheço as regras e que já estabeleci todos os meus combinados, eu me lembro do lendário Mito da Caverna, narrado pelo filósofo grego Platão na sua obra mais importante, A República, que foi escrita por volta lá de 380, antes daquele que dividiu o tempo, ou seja, no ano de 380 a.C. Apesar da tônica dessa alegoria estar ancorada na importância do conhecimento, eu me arrisco a pensar nela também como uma possibilidade de analogia com as nossas zonas de conforto. Porque se trata de uma caverna subterrânea, onde existem os prisioneiros que vivem lá desde criança. E estão lá com as mãos amarradas em uma parede, e a única coisa que eles conseguem ver são as sombras que são projetadas na parede que está na frente deles.
Essas sombras são feitas por uma fogueira que está na parte de trás da parede em que os homens estão presos. Então, cada vez que as pessoas que estão do lado de fora passam perto da fogueira, fazendo seus gestos ou falando alguma coisa, lá dentro da caverna, eles veem as sombras e ouvem os ecos, mas de forma distorcida. Resumindo, por viverem naquele universo estreito e sombrio uma vida inteira, tudo que esses prisioneiros conhecem do mundo e da vida é aquilo que eles vivenciam dentro daquela caverna. Mas aí, um dos prisioneiros foi liberto e saiu da caverna. E lá fora ele se deparou com o desconforto que a luz do sol causou nos seus olhos. E nesse momento ele se sente desamparado e deslocado. Mas depois que ele se acostuma, ele começa a perceber que fora da caverna existe uma vida inteira acontecendo e pulsando. E é nesse sentido a analogia que eu faço. Ou seja, às vezes a gente vive numa realidade tão pobre, tão sombria e tão estreita, que sequer imaginamos o que existe para além dela, para além dos seus muros. Mas como diz o ditado popular, mais vale o mal conhecido que o bom por conhecer, né? E é na esteira desse ditado que a gente começa a pensar no papel da insegurança na hora da decisão por uma mudança de rota, por uma mudança de rumo. E pode ser insegurança sobre o que vem pela frente, sobre o desconhecido. Também tem o medo do fracasso, de perder tudo aquilo que conseguimos juntar e construir até ali. E a própria desconfiança sobre as nossas habilidades e as nossas potencialidades. E por potencialidades, eu entendo não somente a capacidade de empreender alguma coisa, mas também de superar os obstáculos e as frustrações, porque elas também fazem parte do pacote, porque não existe almoço de graça, acredite. Mas para falar a verdade, quando a gente fala de medo e insegurança num contexto desses, para mim, isso não tem nada de estranho, ao contrário, é absolutamente humano. O problema tá quando eles nos paralisam e impedem o nosso crescimento, porque a gente não cresce em lugar confortável. Nesses lugares, a gente só descansa, fica vendo a paisagem da janela e não cria músculos para enfrentar os desafios da vida. Nesses lugares, a gente não aprende como lidar com as circunstâncias quando as coisas mudam de lugar. E quando acontece alguma coisa que está fora do nosso radar de previsibilidade, meu Deus, a pessoa quase entra em choque. Como quando, por exemplo, do nada, numa sexta-feira, você é surpreendido com um convite para passar no RH. Ou então, do nada, leva um susto diante de um pedido de uma separação. Mas por outro lado, a zona de conforto não é um lugar tão desprezível assim. Na verdade, mais que um lugar, é um tempo de aproveitar todo o esforço que a gente fez para chegar até ali. O grande perigo está em você pegar gosto por esse período e por esse lugar, porque essa segurança, acredite, é ilusória. Mas eu quero andar uma segunda milha com você e te levar a ver esse tema por uma outra ótica. Ao invés de pensar na zona de conforto como um lugar do qual eu devo sair, que tal pensar nela como um lugar aonde eu quero chegar? E quem me chamou a atenção para essa nova forma de olhar foi o André Gomes, jornalista, escritor e professor. Para ele, quando eu tomo a decisão de colocar uma mochila nas costas e largar meu emprego de milhões, será que é porque ali tá bom demais? Eu tô sendo reconhecido, eu tô no ápice da minha performance, consigo ter qualidade de vida e para piorar tudo, eu ainda tô sendo bem remunerado? Ou então, quando um casal decide sair da zona de conforto do seu casamento, é porque não aguenta mais tanta felicidade? E é com esses exemplos que ele nos leva à conclusão de que o que nos faz sair dessa suposta zona de conforto nada mais é do que o desconforto
que estamos vivendo nesses lugares, nessas carreiras e nessas relações. Mas de qualquer forma, de um ou de outro ângulo que a gente entenda essa questão, no final a gente está falando de alguma coisa, algum lugar, alguma escolha ou algum relacionamento que não está nos fazendo tão bem assim. Seja porque aquela aparente estabilidade, falta de desafios está me levando ao comodismo e impedindo meu crescimento, ou seja porque simplesmente já não sou feliz naquele lugar, ou tempo, ou relacionamento, por inúmeras e diversas razões. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é sobre quais os sinais que devemos estar atentos na nossa rotina para entender que é hora de partir. E eu encontrei alguns que agora eu passo a dividir com você. O primeiro sinal é quando a vida profissional está prejudicando a vida pessoal, seja por conta do excesso das horas de trabalho ou pelo excesso de estresse. O segundo sinal é a exaustão, seja ela mental ou emocional, aquela sensação de que não temos mais forças para nada e que não raro tem levado muitos de nós a experimentar a síndrome de burnout, ou seja, um dos resultados da velha receita da sociedade do cansaço. O terceiro sinal de alerta é aquela sensação de vazio e de falta de sentido na vida. E nesse caso, às vezes um novo projeto, um novo hobby, uma nova amizade ou até mesmo um bom livro pode fazer diferença. O quarto sinal tem a ver com a sensação de estranhamento e de não pertencimento. Tipo o estranhamento experimentado pela já famosa Juma Marruá. Quero me ir embora. Eu quero me ir embora daqui. Eu vou se embora. Vontade de ir embora. Pra longe daqui. Eu quero ir me embora, Juventina. E o quinto sinal está relacionado com a falta de interesse por tudo que é novo. Como se já soubesse de tudo e nada do que fosse aprender faria alguma diferença. Nada mais faz seu olho brilhar. O sexto e último sinal é a falta absoluta de sonhos e objetivos. A pessoa tá mais para deixa a vida me levar do Zeca Pagodinho do que pro amanhã será um lindo dia da mais louca alegria do Guilherme Arantes. Mas existem outros sinais e esses aqui são só alguns exemplos. E se você se reconheceu em algum deles, se gabaritou, como que a gente faz para sair dessa desconfortável zona de conforto? Porque insistir em permanecer nela não é uma boa opção. E isso por quê? Para ser bem clichê, não vai ser fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito que a gente vai conseguir algum resultado diferente. Isso sem falar na sensação de que não somente estamos parados no tempo, vendo a vida passar, mas estamos evoluindo. Ou seja, a gente experimenta um declínio de crescimento pessoal e profissional. Bom, mas como eu disse, não é preciso abandonar seu emprego, sua carreira, sua família ou subir o Himalaia para sair da sua zona de conforto. Às vezes, sair da zona de conforto significa tão somente parar para ouvir alguém de uma outra geração, que conheceu um outro modelo de mundo e de forma de viver a vida sem internet ou redes sociais. Ou então, inseridos desde o seu nascimento nessa realidade e nesse universo digital. Ou falar com alguém que tem uma opinião ou uma cosmovisão diferente da sua. Ou então, ter coragem de ouvir outras versões daquilo que você já considera uma verdade absoluta. Porque isso é para os fortes. Mas para terminar, eu vou deixar com você 5 dicas ou 5 passos para sair da zona de conforto com algum grau de segurança. A primeira dica é fazer alguma coisa nova. Inserir uma nova rotina na sua vida ou desengavetar um projeto há tempos esquecido. A segunda é tentar sugerir uma mudança. Ou, se estiver dentro da sua alçada de decisão, de fato mudar alguma coisa dentro da sua rotina,
seja no seu trabalho ou nos seus relacionamentos. Propor uma nova forma de se fazer as velhas coisas. E nesse caso, o máximo que pode acontecer é você receber um não, certo? A terceira dica é procurar conversar ou se conectar com pessoas novas, pessoas diferentes, seja na faculdade, no trabalho, porque talvez essa nova pessoa possa despertar em você um interesse há tempos perdido, seja pelo que ela é, seja pelo que ela faz ou pelo que ela pensa. A quarta dica, que pode agregar bons resultados, é frequentar novos lugares. Por exemplo, teatros, cinemas, livrarias, feiras, parques. Porque essas novidades mantêm nosso cérebro ativo, além de despertar a nossa criatividade, tão necessária nesses tempos em que estamos sendo desafiados a dar novas respostas a novos e velhos problemas. E por fim, a quinta dica, ou o quinto passo, é seja flexível, que é uma das habilidades que está sendo exigida do profissional moderno, principalmente se considerarmos que vivemos numa sociedade líquida, onde tudo muda e passa o tempo todo. Se nos mantivermos inflexíveis, se não nos esforçarmos para nos adaptar ao novo, essa rigidez terá o efeito de uma armadura, ou seja, vai nos impedir de seguir em frente e de evoluir. Mas por fim, se você está pensando em fazer uma mudança mais radical, eu recomendo que você ouça o episódio 35 do Além da Lei, chamado sobre caiaques e transatlânticos. Esse é um dos meus episódios favoritos, onde eu dou várias dicas sobre como fazer uma grande mudança com uma baixa margem de riscos, ok? E resumindo o episódio de hoje, a zona de conforto não é um lugar tão ruim assim. Eu só tenho que ficar atento para não me acomodar nela, para não pegar gosto por ela, porque as mudanças, os desafios e, acredite, até mesmo as dificuldades são, de fato, o combustível necessário para nos manter ativos, conectados, criativos e em movimento. E por hoje é só, pessoal. Como no episódio de hoje eu falei sobre cruzar essa ponte que começa no ponto em que estamos e nos leva ao lugar onde a gente quer chegar, eu vou terminar com Fernando Pessoa e o seu maravilhoso Tempo de Travessia, que diz o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. E se você gostou desse conteúdo, se fez algum sentido para você, compartilhe com um amigo. E se quiser ouvir todos os outros episódios do Além da Lei, é só acessar www.silviazago.com.br que você vai encontrar todos por lá. Abraços, saúde e até o próximo podcast. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Oh, 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 oh.
blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair, alligator lizards in the air, in the air. Wishing on a falling star, waiting for the early train. Sorry boy, but I've been hit by purple rain. Oh, come on, Joe, you can always change your name. Thanks a lot, son, just the same. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Cause the free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair, alligator lizard